Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei que horário que você vai estar assistindo nosso podcast. Sou a Flávia Casagrande. Vamos para mais uma resenha e hoje vai ser daquelas, viu? Hoje eu estou aqui com nada mais, nada menos que o senhor Carlos, síndico do Via Enseada, lá em Águas Claras. Ah, Flávia, o que tem de tão espetacular? Gente, o condomínio do seu Carlos, ele é 100% sustentável. Autossustentável, né, seu Carlos? É incrível o projeto que esse senhor, que esse homem maravilhoso fez no condomínio. E ele vai contar para a gente um pouquinho de como que foi, como que iniciou isso, as dificuldades, até a própria aceitação pelos moradores, porque a gente, síndico, sabe que qualquer coisa nova, se tiver qualquer tipo de custo, a gente já vira o bicho de sete cabeças. Seu Carlos, bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Se apresente para o nosso público dos Cidades e Condomínios e eu quero conhecer um pouco dessa história. Na verdade, um pouco não. Você vai me contar tudo aqui hoje. Vou tentar. Bom, pessoal, antes de mais nada, obrigado aí pela receptividade, Flávia, pelo convite. Me sinto lisonjeado em estar aqui, em poder passar um pouquinho da nossa história, da nossa experiência. Nada mais que a gente fez lá e vem fazendo é buscar uma forma de que o morador tenha uma cota condominial mais em conta e, consequentemente, tenha a sua casa sempre cuidada e pensando na natureza, né? Como eu tenho um filho que está se formando em engenharia ambiental e tem uma pegada muito ligada a essa questão de meio ambiente, preocupado com... Essa geração hoje se preocupa muito, né? Ainda bem, o mundo está aí gritando e a gente precisa fazer alguma coisa. E eu também sempre fui ligado à tecnologia e muito preocupado com essa questão ambiental. Então, a partir do momento que eu assumi o condomínio, a gente de cara se depara com as grandes despesas que estão inerentes numa cota condominial, que são as despesas públicas, que é a energia, que você paga caríssimo, a água, que também... É impossível ficar sem ela e é caro. E o custo de pessoal, que esse você vai enxugar, vai administrar, mas você precisa de gente e gente competente para que a casa funcione adequadamente. Então, olhando para esses três pilares, eu precisava fazer alguma coisa, porque naquele momento que eu assumi o condomínio, era um condomínio novo, o Enseada vai fazer 8 anos agora, e eu assumi a partir da segunda gestão. E o pessoal estava muito insatisfeito com o síndico que conduzia, e eu acabei entrando nessa, porque tinha me aposentado há pouco tempo, tinha tempo disponível. E aí, seu Carlos, topa, e a minha área é gestão, eu sempre trabalhei administrando pessoas e tal. Aceitei o desafio, já estou lá há 6 anos. Eita, nós. Bom, então, voltando um pouquinho, porque a questão da sustentabilidade. Inicialmente, a gente foi atacar a questão da energia, que era o maior gargalo. Para você ter uma ideia, a gente pagava R$41 mil a conta de energia quando a gente assumiu. Nós estamos falando de 6 anos atrás. 6 anos atrás. E aí, o que fazer? Então, a gente criou um projeto que eu chamei de gestão de energia. E começamos a desligar lâmpadas em áreas não necessárias, que onde tinha 2 lâmpadas, a gente deixou uma nas garagens. Nós temos lá 2 andares de garagem que têm energia natural. Consequentemente, eu pude, durante o dia, mantê-los desligado e só ligava à noite. Só aí foi uma economia significativa. Para você ter uma ideia, falando em números absolutos, a gente retirou da garagem 600 lâmpadas. Sem comprar a lâmpada de LED, porque também trocar tudo por LED não dá para fazer tão rapidamente, assim, né? Porque é muito caro. E aí tiramos lâmpadas aonde não precisava, desligamos esses andares que não precisava. No hall, na área de lazer, que é a parte onde tem as piscinas, os salões de festa, cinema, essa coisa toda, a gente saiu tirando lâmpadas, essas luminárias que eram 4, a gente colocou só 2, fizemos um teste. Foi até engraçado, porque à noite eu chamei o meu subsíndico, que era engenheiro elétrico, hoje não está mais com a gente, saiu do Brasil, foi trabalhar na Austrália. E aí eu disse, vamos jogar uma sinuca e tal, eu levei ele no salão de jogos. Chegando lá, depois de brincar com ele e tal, e andar pelo condomínio, eu falei, e aí, você notou alguma coisa? Não, está tudo normal. Eu falei, olha para cima. Caramba, você tirou 2 lâmpadas. Eu falei, não mudou nada.
E aí, com isso, a gente tirou 98 lâmpadas dessa área. Então, o que aconteceu? A conta de 40 mil despencou para 26. Caramba. Claro, também fiz outro pedacinho que eu esqueci de contar. O jardim, que é aqueles holofotes antigos que consomem muito, esse aí a gente meteu a mão e já trocou por LED. Assim como as áreas de elevadores e tal, a gente botou LED, ou seja, aquelas lâmpadas que precisam ficar full time ligadas. Independente disso, não tinha mais o que fazer. Chega uma hora que você não pode mais desligar lâmpadas. E aí essa conta de 26 mil, ela começou a crescer naturalmente, porque vem as crises hídricas, e aí bandeira vermelha, bandeira azul, bandeira roxa, enfim, né? Assim vai, né? E vai, além do próprio valor da energia vai aumentando, impostos. E quando eu olhei, a conta já estava chegando em 34. Eu falei, caramba, foi lá para 26, agora já está batendo em 34, daqui a pouco chegou nos 40 de novo. E aí a gente começou a buscar alternativa de energia solar, que já era uma realidade, né? Nós estamos falando de 6 anos atrás. E aí, como o nosso condomínio é peculiar, igual o seu, igual todos de Águas Claras, que são verticais, né? A gente não tem muita área para colocar placas. Não é que você não consiga fazê-lo, e deve fazer. Só que no nosso caso, após 4 ou 5 empresas nos visitarem e apresentar orçamento, a gente identificou que a energia que essas empresas poderiam produzir com as placas colocadas, a gente ia fazer um investimento da ordem de R$600 mil, que era o mais em conta na época, e a gente só ia ter 30% da necessidade do condomínio, que hoje é em torno de 46 mil quilowatts. Lá é muito grande, né? É muito grande. Então, são mais ou menos 6 mil metros de área, né? Metros quadrados, então, assim, é muito ambiente. Bom, enfim, olhando para esse lado, é uma economia? Você ia colocar as placas, ia ter 30% de economia, só que você ia ter que investir, consequentemente, 600 mil. Ia ter que gerar taxa extra, era mais um contrato que você tem que assumir de manutenção, embora essas placas, a manutenção é mínima, mas, enfim, era uma obra que a gente ia ter que enfrentar. E, nesse meio tempo, a gente começou a ver outras soluções, procurar outras alternativas, e foram quando saíram as 2 resoluções da ANEEL, tratando de fazendas de produção de geração de energia. Então, nós fomos o condomínio pioneiro no Centro-Oeste, acredito que praticamente no Sudeste inteiro, depois começaram a surgirem outros, que nós nos tornamos consociados, porque a lei permite isso, fazendo parte do que uma fazenda produz. Então, assim, uma fazenda qualquer, vamos supor, ela produz lá, tem 10 consociados. Um é um colégio, outro é uma padaria, outro é um supermercado, e a gente entrou nesse pool como um consociado. Então, fomos pioneiros, em função disso a gente teve alguns benefícios a mais, claro, né? E aí nos tornamos recebedores de energia solar, vindo de uma fazenda sem fazer nenhum investimento no condomínio. Olha então, só. isso foi muito significativo. Para vocês terem uma ideia e passar a falar das outras coisas, senão eu me alongo demais. Não, a gente tem tempo, fica tranquilo. Com esse projeto, que já foram 5 anos, a gente economizou R$428 mil. Nossa, então, assim, 5 anos que o condomínio deixou de gastar R$428 mil a mais, se estivéssemos pagando o valor do quilowatt lá para Neoenergia hoje, que eu acho que está na casa de 90 centavos, e para a fazenda você paga 62, 63. Além de, como nós éramos o pioneiro, e praticamente fomos o garoto propaganda, vamos falar assim, né? Nós tivemos alguns benefícios no contrato com a empresa. Então, por exemplo, no primeiro ano a gente só pagou 10 meses. Então, economizamos de cara, se nós estávamos falando de 35 mil mês, 70 mil. 70 mil. O que eu fiz com esses 70 mil? Comprei uma estação de tratamento de água de reuso. Eita, nós. Que aí era um outro item que a gente precisava trabalhar. E água é caro, né? Exatamente. Nossa. E aí o trabalho com a energia solar, além de dar economia, nos deu um respaldo para a gente atacar o outro segmento que era importante. O que fazer para também minimizar os custos de água e gastar menos água potável. Né? A água da Caesb, que é cara. E também cresce. Os preços vão sempre aumentando. E um condomínio desse tamanho, você tem ideia pelo seu também,
a gente gasta muito com limpeza, né? Limpeza de garagem, limpeza das áreas comuns. E não tem como não fazer, né? Toda semana você tem que estar lavando salão de festa, você tem que estar lavando hall em volta de piscina e por aí vai. Então, compramos uma estação de tratamento de água de reuso, que o que é isso para os nossos ouvintes, né? Entenderem, nossos telespectadores, né? Desse jeito. Na verdade, o que acontece? A coluna cinza, que chamam de coluna cinza, é a água que as pessoas utilizam quando estão usando a máquina de lavar roupa e o tanque de lavar roupa. Nós não estamos falando de gordura e nem falando de banho, né? E nem de descarga de banheiro. Porque aí o tratamento seria muito mais caro e é mais complexo. Então, a gente tratou, essa máquina, ela trata apenas a água da coluna cinza, que era uma água que passou pelo relógio da CAESB, todo mundo já pagou. Nós estamos falando de um condomínio de 496 apartamentos. Então, imagina, todo mundo lava roupa praticamente todo dia. É muita água. É muita água que vai embora. Então, essa água só com sabão, com sujeira de roupa, ela ia embora. Então, o que nós fizemos? Nós contratamos a empresa, colocamos a estação. Essa estação, ela captura essa água que já ia embora para a rede fluvial e, consequentemente, ela é tratada. Essa máquina me dá 10 mil litros de água dia tratada. E como o prédio nosso tinha já a modernidade, porque é um prédio mais novo, quando a Via Engenharia nos entregou o prédio, ela nos entregou com 3 tanques de captação de água de chuva. Então, nós já tínhamos lá um reservatório na casa de 100 mil litros, que eu posso armazenar, que a gente armazena água de chuva. Só que também esse processo era meio capenga. Por quê? Porque esses tanques, você vai conhecer lá, estão no 3º nível de garagem. Então, eu só conseguia usar essa água por declive. Então, eu usava no -4, no -5. É erro de projeto, né? Tinha que ter colocado mais alto esse negócio. Então, assim, e eu só tinha... Poxa, essa água eu preciso lá em cima. Era limitado o seu uso, né? Lá em exatamente. cima não dava para usar, por exemplo. E aí, o que nós fizemos? Estrategicamente, nós colocamos a máquina de tratamento de água da coluna cinza no nível acima desses tanques. Após essa água tratada, ela é misturada com a água da chuva. Então, a gente fez uma ligação e mudamos também a rede, né? Onde a gente pôde mudar para não ter que fazer uma rede inteira nova. A gente eliminou a água potável na garagem, eu não preciso num ponto ou outro. Então, a gente pegou a própria rede, identificamos na cor laranja, que é água de reuso, colocamos nas torneiras cadeado, porque aquela água não é própria para banho, e aí fizemos o sistema de pressurização. Contratamos uma empresa, pressurizamos, e agora eu tenho essa água lá em cima, lá no zero, que é onde está a nossa área de lazer, nossos ambientes, o nosso jardim. Então, a gente passou a ter bastante água limpa, própria para usar nos espelhos d'água, para lavar os ambientes, para o jardim. E aí ficou bacana, porque isso também diminuiu a cota no bolso do morador. E né? a conta de água... hoje, a conta de água lá no Atol é a mais cara. Entre luz e água... O terceirizado sempre é o mais salgado, mas depois disso é a água. E o Enseada é coletiva a água ou cada apartamento tem o seu já? Ele é mais novo, né? Não, na verdade, nós temos a água já individualizada. Então, nós contratamos uma empresa privada para fazer essa medição. Mas essa água que eu estou me referindo é da área comum. Eu não consegui esse benefício para o morador. Mas ainda assim, a da área comum é uma conta alta. Claro, porque na hora que você vai ratear com todo mundo, se você não tem esses processos dentro do condomínio, o que acontece? A cota da água comum é R$30, é R$20. Sim. Lá a gente paga 4, 3, 2. Olha só. Cada morador paga R$2, R$3 na hora de pagar a sua conta do condomínio. Pela área comum. Então, de cara, a gente atingiu aí com esse processo de adequar a água de chuva com a água de reuso. E como isso é tudo automatizado, o que acontece? Quando está chovendo muito, que os tanques estão cheios, a gente colocou boias inteligentes, né, nesses reservatórios. Então, o que acontece? O sistema só entra em produção no momento que a água da chuva está muito usada. Então, assim, eu estou com pouca chuva, terminou o período da chuva, o tanque está esvaziando, ela fica produzindo direto. Tem muita chuva, os tanques estão cheios, o sistema nem entra. Então, a água de reuso, que eu iria capturar e tratar, não trato.
E a gente usa cloro, nitrato, então, assim, são componentes que você gasta aí, compra alguns quilos disso aí por mês, que é o mesmo produto que se trata a sua piscina, né, que é o cloro. Então, assim, não é uma despesa relevante, muito pelo contrário. E para você ter uma ideia, até os espelhos da água que a gente tem no condomínio, embelezando, eles são com essa água de reuso, você senta no banquinho do lado, você não tem mau cheiro nenhum. É limpíssimo. Então, com isso, a gente conseguiu aí atuar tanto na água como na energia solar. Então, hoje a gente tem um condomínio onde a energia toda da área comum é vinda de uma fazenda, energia solar. A água, a gente conseguiu, com isso, minimizar bastante o custo e economizar, né? A natureza agradece que a gente não está gastando tanta água. E aí veio o terceiro item que, pessoal, a gente, claro, adequou a questão de funcionário, você dá uma enxugada, mas você não precisa, não tem como não tê-lo lá, né? Com certeza. E aí, assim, isso aí não tem muito o que mexer. E aí vamos para o quarto item que eu, de propósito, deixei de citar no início, que é o que fazer com os resíduos, né? Que a gente não chama de lixo. Porque assim, um passarinho verde, amarelo, vários passarinhos, na verdade, me contaram que o senhor faz a reutilização do lixo. Que eu lembro que a gente, nesse último Embracon que a gente teve, o senhor disse que no Enseada não tem lixo, porque tudo é... Eu lembro, eu presto atenção. O pessoal acha que eu estou trabalhando lá e não estou prestando atenção. É um olho no peixe, outro no gato, como se diz. Me conta um pouquinho dessa história. Pois é, aí o que acontece? Voltando ainda à questão da pegada ambiental, né? Meu filho me apresenta 2 professores dele da UNB, que são agrônomos, e que já vinham trabalhando nesse segmento de compostagem. E aí, pô, pai, é muito interessante o projeto aqui, a gente gera muito resíduo. Eu vou trazê-los aqui, o que você acha? Fazer uma palestra. Aí eu provoquei uma primeira palestra com os condôminos. Infelizmente, a gente tem uma participação pequena, igual em assembleia. Apareceram lá 8 gatos pingados, mas já foi o start inicial. E aí essas pessoas ouviram um pouco do trabalho que eles faziam, né? Como é que isso funcionava. Posteriormente a isso, a gente usou uma pegada diferente, vamos envolver as crianças, e aí fizemos um sábado lá, eles levaram uma série de hortaliças, pegamos salão de jogos, mesa de sinuca, mesa de ping-pong, botamos um monte de verduras e frutas, e os agrônomos vieram ensinar as crianças a fazer lá a mudinha. Dessa mudinha aqui, tá vendo esse tomate, tá vendo essa alface? Começa aqui. E aí chamamos palhaço, distribuímos picolé, eu peguei o projeto Picolé para Todos do Marcelo e peguei uma ajuda dele. E aí fizemos um sábado assim, voltado só para essa parte de agrônomo mesmo, de comida. Nada como trazer esses projetos de um modo lúdico, né? Isso, e aí a criançada já compra a ideia, achou mó barato, foi um sábado. Aí, claro, picolé, palhaço, aquela coisa para a molecada também ter um atrativo. E aí fizemos uma outra rodada de conversas, aonde já tinha muito mais gente participando, porque os pais tiveram que descer com os moleques e tal. Então, assim, foi um processo mesmo educativo e de conscientização, porque, quer queira, quer não, você vai gastar com isso um pouco. E o morador, quando você leva essa conta, o cara vai dizer assim, mas eu já pago a taxa do lixo, eu pago o IPTU e pago a TLP, por que eu vou pagar agora para a iniciativa privada? Pô, você vai ter N benefícios. E, nesse momento, a gente tinha em vigor na Câmara a Lei Verde, né, que foi apelidada de Lei Verde, que depois se perdeu, o Rodrigo Hollenberg não sancionou, ela chegou a ser aprovada, onde os moradores teriam, todas as pessoas que tivessem alguns processos nesse mundo aí de ajuda da natureza, tipo energia solar, tipo tratamento da água, dos resíduos orgânicos, a cada item que você fosse agregando no condomínio, numa comunidade, você ia ganhando um percentual. Então, nós já estávamos com esse terceiro projeto atingindo os 20% lá, que, salvo engano, que a lei iria dar para todo mundo. Sim. Então, o morador também, eu vou pagar 20% a menos de IPTU, isso vai ser legal. Né? É sempre bom. Então, isso ajudou também a gente, quando levou esse assunto para a Assembleia. Bom, e aí, sendo direto, após a gente discutir, ver custos e ver a logística, porque, claro, você tinha que criar um baldinho específico para coletar os resíduos orgânicos,
Nós estamos falando, por enquanto, só de resíduos orgânicos, né? Tinha que arrumar uma sistemática, um carrinho que pudesse descer das 3 torres, que são 20 andares, cada uma 21 andares, descer esses baldinhos, a empresa iria recolher segunda, quarta e sexta, como a gente achou mais conveniente no estudo que foi feito. Criamos um carrinho, aí eu fui na rodoviária, lembrei daquele carrinho que antigamente quem andou de ônibus, e quem anda de ônibus faz viagem interestadual, tem o famoso carregador, né? Quando você chega com a mala, ele vem puxando aquele carrinho de ferro. Sei qual é. Onde você coloca as malas ali. Antigamente isso tinha em aeroporto, depois viraram esses carrinhos modernos. E aí baseado nisso, a gente chamou um serralheiro e criamos um carrinho, mais ou menos do tamanho dessa mesa aqui, para você ter uma ideia, e fizemos um cercadinho e tal. O serralheiro, a gente desenhou, projetou, o serralheiro, não, eu faço. O que acontece? Esse carrinho, fácil de ser removido, né, fica na garagem e ele carrega 50 baldinhos. Cada torre só desce 40, que são 2 por andar. Sim. Então, 50 é mais do que suficiente. E aí o que acontece? Quando esses resíduos orgânicos são retirados na segunda-feira, que desce de uma torre, 2 funcionários levam lá até o final, onde fica armazenado, e depois o caminhão vem e leva para uma fazenda. Então, tivemos que criar essa logística também, adesivar os baldes, colocar o logo da enseada, colocar que não pode saco plástico, que ali é só a comida direto. É jogada a comida direto. Por isso que é recolhido segunda, quarta e sexta, para não ter odor, essas coisas. E aí é muito engraçado, porque umas coisas interessantes. O baldinho ficou bonitinho, lindo, maravilhoso. Aí nós começamos a ter problema de morador levando o balde embora. Misericórdia. Sempre tem os... Como Teve um que levou para a chácara dele, eu precisava do balde para poder dar ração para os meus cavalos lá. Misericórdia. Achei que era lixo. É lixo com o logo do condomínio, desenhado, bonitinho. Pegamos algumas funcionárias serviçais, né, que trabalham na limpeza, levando embora, a gente, olha, por favor, isso... eu achei que estava no lixo, está na lixeira. Sim, mas é a lixeira. É uma lixeira do condomínio. Como diz o Odirley lá da Porter, sempre tem o do 401, né? Isso, e aí passamos por isso, você imagina. Está sumindo o balde, aí a gente ia nas câmaras e tal, nós estamos ligando para morador para devolver o balde, outra levou para dentro de casa para botar roupa de molho. Porque é o balde muito bonitinho, né? Mas não dá para fazer as coisas como se fosse essa caneca aqui da Canaã, com logotipo. Tem uma água aqui, tem um chocolatinho, viu? Seu caso, fica à vontade. E aí, o que acontece? Quando a gente levou esse projeto, claro, tem um certo custo, qual foi a pegada legal? Como eu falei antes, o fato de que as pessoas iriam economizar no IPTU e também, como a gente havia feito uma economia relevante na energia e na água, R$ 7,00 a mais, que é o que agregou para cada morador, para você ter uma ideia, em torno de R$ 6,50 a R$ 7,00. É um cafezinho. Né? Nem um cafezinho ultimamente, dependendo em aeroporto já passou. Já passou faz tempo. Então, assim, gente, vocês vão ter um benefício, cada um vai aumentar a cota condominial em R$ 7,00 e você vai deixar de ter barata, de ter rato, de ter proliferação de pombo. Por quê? Porque essa comida que iria lá para fora, junto com os demais resíduos, né, os recicláveis e o rejeito propriamente dito, fica tudo misturado, como a gente vê em Brasília inteira, em Noroeste, em Sudoeste, em Águas Claras, no Lago Sul. Todo lugar você vê ratazanas aí que é do tamanho de um gato. Por quê? Porque a comida está ali. Essa semana aconteceu. Ali do lado do meu condomínio ali, tem as minhas lixeiras, né? Do lado... Aí, Mário, vou puxar a orelha do Mário Furtado aqui agora. Do Mário não, né? Mas tem o terreno que é da administração de Águas Claras. E fica, tipo assim, colado na minha lixeira, a divisão dos dois. Algum abençoado, que a gente pegou nas câmeras, mas eu sei lá de onde é que veio aquela pessoa, jogou um monte de resto de obra bem do lado da minha lixeira, no canteiro da administração. E aí, para a gente tirar aquilo ali, a gente tem que chamar container, porque você não pode botar no lixo, porque eles não levam. E aí ficou alguns dias ali, até a gente resolver como é que a gente ia fazer, porque eu tinha que tirar. Apesar de não estar no meu terreno, estava colado com as minhas lixeiras. Então, deixava com que o meu lixo, a minha lixeira ficasse feia, como se a gente estivesse jogando um lixo ali do lado. Aí eu fui olhar com o encarregado
durante o dia. Isso era umas 3 horas da tarde. E aí a gente mexeu assim, levantou. Rapaz, eu acho que eu nunca pulei tão alto na minha vida. Imagino. Eu tenho 2 gatos, né? Sou vó de gato. Um era maior que o Link. E é isso mesmo, Misericórdia. E olha que o Link é um gato grande. Eu falei, que isso? Eu nunca pulei tão alto. Eu descobri que eu ainda tenho joelho, que ele ainda funciona. Ainda conseguiu, né? Porque eu falei, meu Deus, isso não é um rato. E é Brasília inteira. Então, assim, qual é a consequência disso? Porque você vai olhar as lixeiras e, assim, o projeto da gaiola, que o Mário está encampando agora, que existe uma tentativa aí de Vai dar certo. que é importante que aconteça, né? Que sejam definidos locais específicos para que a gente construa as gaiolas e coloque os containers lá dentro. Isso vai ser muito legal, vai dar uma humanizada em todos os ambientes de Brasília. Também, né? Porque a gente organizado. tem lugares... Porque assim, lá mesmo, eu coloquei as gaiolas, independente do poder público permitir ou não, até porque quando nós recebemos o prédio, já tinha uma área lá concretada, até preparada para o churume sair, desaparecer, né? Na vala lá que eles criaram. E eu só cerquei e fechei, porque eu estava cansado de comprar cadeado. Não. Infelizmente, é uma realidade do Brasil, né? O morador de rua, coitado, vai lá e remexe no lixo, procurando comida, procurando lata. Alguns são conscientes, tiram do container, acham que querem e devolvem. A maioria joga no chão. Ali no Ató, a maioria jogava no chão mesmo. E nós ainda temos um problema lá, porque, por exemplo, as torres estavam aqui, isso era no estacionamento. Olha, quem morava de frente, de madrugada, 1, 2 horas da manhã, acabava o sossego, porque jogando lata no chão e tal. E aquilo, por isso que tem pombo para todo lado, que é perigoso, né? O pombo já está comprovado, ele transmite doenças que são até irreversíveis se a pessoa pegar. Eu perdi um amigo que era dentista por causa de doença de pombo. Enfim, isso é muito sério. E aí a gente já tinha as gaiolas fechadinhas, os contêineres guardados, mas tinha esse problema da comida estar junto. Com o projeto da compostagem, após todo esse trabalho de conscientização, eu contei um evento, mas a gente fez 2 ou 3, levamos isso para a Assembleia e conseguimos aprovar que uma empresa iria fazer a nossa compostagem. O que significa isso? Como a gente não tem área para fazer lá mesmo, quem é condomínio horizontal pode fazer até nos fundos do seu condomínio, se tiver uma área. Mas nos verticais a gente Mas nos verticais não dá. E o nosso jardim é mais embelezamento mesmo. Você não tem um jardim porque você possa... Enfim, aí a gente conseguiu aprovar na Assembleia esse projeto e passamos a ter o resíduos orgânicos recolhido em separado. E aí fizemos uma campanha, até hoje você entra no elevador no condomínio, tem lá o que é resíduo reciclável, o que é rejeito e o que é orgânico. Eu ia perguntar essa parte para o senhor, como é que foi essa aceitação, essa organização? Porque, assim, eu conheço gente que sabe que isso é bom, mas que assim, tem preguiça. Tem aquela preguiça de fazer a seleção. Flávio, isso não para. Todo dia a gente está trabalhando nesse projeto. Por quê? Tem moradores que vendem o seu imóvel, vem um outro morador que não conhece, tem morador que é inquilino, então você tem alguma rotatividade. Então a gente está constantemente reciclando. A gente tem a Elemídia nos elevadores, então fica sempre passando. Aí a gente tem uns folderzinhos que mostra. Independente disso, a gente manda pelo condomínio dedicado toda uma relação. Porque às vezes. Do John, lá também é dedicado. Isso. Porque o que acontece? Tem morador que fica. Seu Carlos, borra de café é resíduo, é reciclável? Não é. Então, assim, o próprio guardanapo que limpou a comida e tal. Então, a gente tem uma lista gigante que a gente manda pelo dedicado, vai por e-mail para o morador, e a gente publica também nos grupos. Então, de vez em quando, a gente está fazendo isso. E o pessoal, quando vai recolher os baldinhos, verifica se estão botando saco plástico lá dentro. Como são 4 por andar, a gente entra em contato com os 4 apartamentos. Eles anotam na planilha, que bacana. No terceiro andar do bloco A tem um saquinho. Constantemente está aparecendo um saco de... Gente, um de vocês, saco de padaria. Favor, né? Aí a gente, às vezes, até como já é morador mais antigo, a gente sabe, não, é só esse, liga para esse que você... Aí a gente aborda, olha, aqui tem um projeto, assim, assado, talvez a senhora não saiba, talvez seja a sua babá, talvez seja Sim, sempre com aquele uma funcionária falar, que vem aí fazer sua diária e tal.
oriente, isso aí não pode, aí é só comida. Plástico, não, biodegradável, não, é plástico do mesmo jeito. Então, ou vai especificamente a comida direta, você pega o seu baldinho em casa e joga no balde maior lá, ou então você adquire o plástico, aí eu vou contar. A gente tem uma empresa no Brasil, chama Eco, né? Oeco, na verdade, Eco é a da água de reuso. Essa empresa chama Oeco, O-E-K-O. É uma empresa que fica em Santa Catarina. Ela produz sacos compostáveis, feitos de banana e de mandioca. E aí dá para botar, né? Aí esse saco, se a pessoa não quer ter o trabalho de lavar sua lixeirinha, eu digo que é o luxo do projeto, né? Sim. Bota esse saquinho, que é bege, e desse saquinho pode ir direto para o balde. Que esse saquinho, o condomínio que dá ou a pessoa adquire? A gente compra e passa para o condomínio, passa para o morador pelo mesmo valor. Ah, que então, bacana. Quando a gente comprou, que eu descobri isso aí na época, né, que a gente estava implantando, quando a gente comprou 3.000 saquinhos desse, o dono da empresa veio bater em Brasília. Falou, que é esse louco que está comprando 3.000 sacos? Aí, quando ele chegou no nosso condomínio, que ele foi ver toda a logística, como que a gente estava fazendo, ele ficou encantado. Cara, eu não vi isso nem em São Paulo, eu não vejo isso nem em empresa, porque ele fornece para restaurantes. Aqui em Brasília, eu acho que, se não, salvo engano, a Câmara Legislativa ou é a Câmara Federal adquire esses saquinhos dele, porque tem uma pegada lá de trabalharem com essa área de reciclagem e evitar também resíduos orgânicos misturados. Então, esse cara veio, nos visitou, ficou meu amigo, o João, e ele me fornece a preço de custo e eu recebo esses saquinhos, fica na portaria. Então, por exemplo, você desce lá, me dá 20 saquinhos. Ou me dá 10, aí vai vir aquele custo na cota do condomínio do cara. Não tem desculpa de não participar. Exatamente, porque o condomínio leva essa facilidade, né? Exatamente. E aí, o que acontece? E foi engraçado também, porque você abre minha lixeira, a lixeira do condomínio. Você, quando for lá, vou mostrar, você vai conhecer. Quando você abre, é impactante, que você tem um balde enorme, que é para os recicláveis, um outro balde enorme para rejeito e o balde que parece pequenininho porque ele é 20 quilos. Mas isso foi o estudo que a gente foi feito, a empresa tem esse estudo. Cada residência, em média, gera 1,5 kg, 1,50 kg, 500 gramas de resíduos orgânicos, em média. Então, como são 4 apartamentos por andar e tem uma lixeira em cada lado... 20 vai dar e sobra. Então, como você leva 3 dias para recolher, mesmo que todo mundo produza 1,5 kg por dia, você teria 6 quilos ao final de cada dia e teria 18 quilos no terceiro dia. Então, é mais do que suficiente. Sem contar que a gente tem balde sobrando. Se precisar. Numa eventualidade, você fez uma festa, encheu aquele balde, liga na portaria, e pede eles recolhem exatamente aquele e botam outro sequinho. Então, esse processo é feito toda segunda, quarta e sexta. Leva-se um balde, leva os cheios e já deixa um limpinho. E a empresa vai lá, lava esses baldes, lá mesmo usando água de reuso, e recoloca os baldinhos lá. Então, não tem mau cheiro, não tem barata, não tem bicho. E, consequentemente, as nossas gaiolas lá fora recebem o quê? Apenas o rejeito. Porque aí o reciclável, o que a gente fez? Papelão, isopor, garrafa PET, vidros, isso tudo é separado lá também. A gente tem um ambiente para recolher vidros, garrafas e tal. Assim como recolhemos pilhas vencidas, eletrônicos, remédios vencidos. A gente tem tudo separadinho. E essa parte de remédios vencidos a gente entrega nessas grandes conglomerados aí de farmácia que são obrigados por lei a darem o descarte correto. Da mesma forma que a pilha, tem Leroy, tem esses grandes atacadistas que você pode levar lá e eles descartam. Na primeira vez, a gente pegou as pilhas e pagamos frete, porque a pilha só em São Paulo, tem uma empresa especializada no interior de São Paulo, e a gente teve que pagar o frete, e pilha é pesado, né? É pesado. Então, a primeira vez que a gente fez, mas só fizemos uma vez, aí eu descobri que a gente podia levar para Leroy, podia levar para o antigo Extra, que eles mesmos davam o fim correto. Então, a gente começou a fazer isso aí. E os recicláveis, você pode até vender, você pode até gerar uma receita para o condomínio. Nós temos uma amiga que é síndica, salvo engano, lá num daqueles condomínios lá do Jardim Botânico. Como ele é muito grande, são muitas casas, todo reciclável ela vende e, com isso, ela paga a alimentação dos seus funcionários. Olha só. Lanche, almoço, tudo os funcionários têm um benefício.
No nosso caso lá, não, só levando para o lugar certo. Então, tem uma cooperativa de recicláveis que vai buscar. Então, o caminhão para lá toda semana, leva caminhão lotado de papelão, de garrafa PET. Porque você evita também os catadores bagunçar o teu lixo, exatamente. Né? É um problema grande que eu tenho, por exemplo. Eu guardo lá no canto, eu tenho uma lixeira enorme, lá fica armazenado e toda semana eles vão buscar, porque também não dá para armazenar muito. Então, com isso, a gente tratou os resíduos orgânicos, a gente tratou a energia, né? Usando energia solar, tratamos a água, usando a água da chuva e água de reuso. E pasmem, né? Para você ter uma ideia, quando a gente fala de compostagem. Eu até mostrei naquele evento que eu participei com você. De 2020 para cá, o número, salvo 2020, 2019, a gente devolveu para a natureza 270 mil quilos de comida. Isso representa o que uma cidade como Ceilândia produz em um dia, que Ceilândia está quase com 400 mil pessoas. Então, você imagina, um morador, um único condomínio com 496 apartamentos, consegue, né, em alguns anos, claro, isso não é da noite para o dia, devolver para a natureza 27 toneladas, que isso aí... É muita coisa. Isso aí correspondente a uma Ceilândia inteira. É como se você tirasse o lixo da Ceilândia por um dia. Por um dia inteiro, né? Imagina se os outros condomínios começarem a fazer isso também. E o próprio benefício que vai gerar para a própria União, né? Porque é menos diesel que o SLU vai gastar. Aqui, ó, peguei aqui, ó. 270 mil quilos desde 2019. Então. Isso equivale a 400 mil pessoas produzido em um dia. Produzido em um dia. 375 mil quilos de CO2. CO2 que deixou de ir para a natureza. Seriam necessárias 12 mil árvores adultas da Mata Atlântica. Caramba! Eu lembro que você botou isso lá, muita coisa. É muita coisa. Assim. Quando você faz essas colocações e faz essas comparações, né? Aí você vê que o impacto é brutal. É brutal. Mas sabe o que eu acho mais interessante nisso? Porque o educar dos seus moradores. Sim. Porque eu, por exemplo, eu tenho um problema muito grande. A gente tem os baldes grandes de reciclável e do lixo dos rejeitos, mas o tempo todo. Eles não olham, eles simplesmente botam em qualquer uma. Então, assim, às vezes também, isso parou um pouco. Depois que a gente começou a fazer o monitoramento, vez e outra acontece de pegar, por exemplo, a panela da comida que está azeda, não botar num saquinho e simplesmente jogar em qualquer lixeira. Fica um mau cheiro também. Aí recebe lá na portaria. Olha, o andar está fedendo, está insuportável. Aí a gente vai ver, é um feijão azedo que alguém, em vez de botar num saquinho, fechar e colocar, não, foi lá e jogou a panela direto. Então, essa educação, eu não digo nem reeducação, essa educação dos moradores é o que mais me impressiona e me encanta ao mesmo tempo. Porque 496 unidades, isso dá aproximadamente, se for 2 por andar, já dá 1.000 pessoas. Como não é 2 por andar... Pode botar 1.500 pessoas. Pode botar 1.500 a 2.000 pessoas. Que a média lá são 3 por apartamento. Pois é. Na verdade, até dá mais, mas fazendo 3 por 1... Nós estamos falando de 1.500 pessoas, é muita coisa. É isso que eu fico mais impressionada, porque... como eu te falei, Flávia, esse é um processo que é diário. Diário, né? Diário. A gente, de vez em quando, eu recoloco esses folderzinhos no condomínio dedicado, mandando para o cara saber. E outra coisa, eu criei uma cartilha, né? Eu chamo de cartilha, mas é um manualzinho que a gente criou lá para entregar ao morador novo. Todos os moradores receberam e a gente tem lá. Vai junto com o regimento e a convenção, né? Antigamente, isso era físico, né? Físico. Aí eu peguei o nosso subsíndico lá que mexe com essa área de design, é a praia dele, então ele é muito criativo. Mas eu vou te contar também, é filho, é subsíndico, está na hora de começar a emprestar isso para os colegas. Eu vou pegar o seu filho emprestado. E aí, o que acontece? A gente fez essa cartilha física, entregamos para todos os moradores, onde o que a gente colocou nessa cartilha? O que o morador não lê mesmo, que é a convenção, né? Ninguém lê.
Morador não olha para a convenção. Não. Regimento interno e ainda também quando não. olham, leem errado. E vai cobrar, vai encher o errado. saco. Não tem Então, o jeito. que acontece? A gente pegou, colocamos todo esse processo falando que você está morando num condomínio diferente, aqui você usa energia solar, você usa água da chuva, Tem você usa água agenda lá para me mudar para o seu condomínio? Tem, tá? E olha o quanto que valorizou. É impressionante. As pessoas lá, você vê faixa, quero comprar no Enseada, nas imediações. Tem um corretor lá que deita e rola. O Farias falou, seu Carlos, isso aqui para mim é o meu sonho, porque todo mundo quer morar lá. Não fazendo propaganda agora do condomínio como todo, não sou corretor, nem... Não, mas tem alguém que faz propaganda toda vez que a gente passa na frente, porque é aquele que parece um navio, né? Isso, exatamente. Nossa, aquele jardim lá é nem sei quem é, né? Aquele jardim lá é maravilhoso. Já morou lá, ele porque sabe. Não sei o quê, porque não sei o quê. Eu falei, não, uma hora eu vou conhecer esse negócio. Agora, dia primeiro eu vou conhecer o condomínio. E aí, o que acontece? Os imóveis valorizaram. Hoje, as pessoas anunciam para vender, vendem rápido, porque, além, claro, não é só isso. Quem conhece, e o corretor que não é bobo, quando ele vai mostrar o imóvel, ele mostra tudo, né? Ele mostra toda essa parte, né? Você vai morar no condomínio 100% exatamente. de Brasília. E aí veio a estação do metrô do lado. Agora tá bom lá, né? E a gente, a partir do momento que ela foi reinaugurada, a gente começou a pedir, né, brigar no bom sentido com os órgãos governamentais, né, com a administração de Brasília, para que saísse uma passarela por ali, que já, felizmente, há 1 ano e pouco a passarela foi colocada. Há 1 ano, né? Então, agora valorizou muito mais, porque você tem uma localização privilegiada, que você não tem que entrar em Águas Claras. Em Águas Claras, essa é a parte boa. E aí você tem saídas pela EPTG, pela Épia, né? Pela Épia não. Pelo Pistão. Ao contrário, pelo Bandeirante, ou até passando por dentro de Águas Claras e saindo pela nova saída que foi criada. Terceira saída. Então, assim, como localização é muito bom. E tem bastante comércio saindo ali agora. Exatamente. Né? 4 faculdades em volta. Então, lá nós temos, por exemplo, um morador que o pai fazendeiro comprou e as filhas moram lá. Porque estudam vão ali a pé, frente. Atravessam 50 metros, estão no Uniceub, por exemplo. Né? Aí tem a Processo, tem a Uniplan, Não, tem ali Euro. E ali abriu uns barzinhos bons também. É verdade. A pessoa aqui só falando, só vendo a parte do bar. O próprio Manati foi para lá, né? Está do lado, né? Tá Tem um belo no restaurante, fazendo propaganda do Manati. Propaganda, a gente tem que liberar o chopp lá quando a gente for com o seu carro. Verdade. Então, isso tudo, agora, como você falou, é um processo educativo. Porque é assim, de vez em quando a gente se depara, abre o baldinho lá, na hora que vai recolher, os meninos são orientados, eles abrem a tampinha, né, e olham todos. É fralda utilizada que a babá ou a mãe desapercebida coloca junto com comida. Aí a gente tem aquele trabalho, ligar, explicar, olha, aqui tem um projeto, por que a senhora não tem barata no seu apartamento? Raramente aparece uma baratinha, que aparece, não tem como. Barata não tem como, né? Até porque elas vêm nas caixas de mudança. Sim. Que a gente percebe, lá a gente faz o processo de detetização de 3 meses, mas, de qualquer maneira, quando tem mudança, normalmente essas baratinhas elas vêm nas mudanças. E aí você faz a detecção do rol e as pessoas não fazem no apartamento, vai aparecer. Mas, de uma forma geral, você tem praticamente zero de praga. Né? Por quê? Porque você cuidou dos resíduos orgânicos, cuidou do reciclado. Que é o que traz as pragas. Né? E o que vai para nossas gaiolas lá fora? Por isso que eu digo, olha, não tem rato lá. Não é que não tenha rato, mas você vê muito menos e dificilmente aparece, porque não tem a comida lá fora. O que vai lá para fora é o que é rejeito mesmo. É aquilo que a gente usa como ser humano, né? É um papel higiênico que você limpou de sangue quando fez a barba, né? É o papel higiênico mesmo que você usou no toalete. Né? São essas coisas que, de fato, não são recicláveis. Então, são rejeitos mesmo. E, com isso, a gente conseguiu atingir esses 4 pilares aí, né? Que foi a parte do lixo, que para nós não é lixo, né? Tudo é reaproveitável, e a parte da energia solar e a parte da água. Né? Mas como você disse, o grande gargalo é educar o povo. Educar o povo. Não, e é isso que eu fico constantemente a gente faz isso. Porque, assim, não é fácil. Às vezes você muda coisinhas básicas que, às vezes, nem dá trabalho. Por exemplo,
Você muda um aplicativo, por exemplo, que a pessoa é só lá e fazer no próprio celular, já não querem, já acham que é muito trabalho, já acham que o síndico está inventando moda. Imagina o lixo. E isso, não, essa parte é a que mais me impressiona. E o que vem de novidade por aí? Porque eu sei que o senhor não para, né? Bom, a gente agora, eu acabei de fazer, até mandei para o Mário, que é bombeiro, né, da área dele. A gente acabou de desenvolver uma cartilha também. Ah, sim, eu falei da cartilha, agora ela é digital. Então, ela está disponível no condomínio dedicado. Quando o morador chega novo, a gente dá uma aula para ele, maneira de dizer, né? A gente, que não é perda de tempo para nós, né? Também foi um processo complicado, eu convencer o meu encarregado e convencer o pessoal de portaria, porque às vezes não é o encarregado que recebe aquele cidadão, de dizer, olha, isso não é perda de tempo, você vai levar 15, 20 minutos aí, explicando o principal para ele, porque nós teremos benefício no nosso dia a dia. Na hora de limpar é mais fácil, se não tem coisa misturada, né? Então, assim, hoje há uma preocupação, ninguém chega para morar lá sem receber uma orientação. Tem gente que fica encantado. Nossa, eu comprei, então, nem sabia que eu tinha comprado uma... Minha filha vai amar, que minha filha é muito preocupada com o meio ambiente e tal. Então, a gente escuta, às vezes, esse discurso. Então, há esse cuidado de quando tem um morador novo, seja ele inquilino ou proprietário, ele é orientado. E no condomínio dedicado, a gente disponibiliza essa cartilha agora virtualmente. Participar a gente aqui, porque toda pessoa que vem aqui fala do condomínio dedicado. O que tem nessa cartilha? Como eu falei, a gente coloca lá os principais pontos que o cara deveria olhar na convenção. Então, além dele saber todos os projetos que são interessantes do condomínio, ali tem dizendo para ele como ele faz uma reserva de um ambiente, como ele cancela, como ele faz sugestão, como ele reclama. Né? Aquele básico de que não pode fumar no condomínio por inteiro, que o pet não pode andar no chão da garagem. Ou seja, aquelas coisas principais que é do dia a dia do condomínio está nesse documento. E agora, voltando, já que a gente está falando de cartilha, né? Eu acabei de criar uma, peguei o macro do Corpo de Bombeiros e adequamos para o Via Enseada. Então, até mandei para o Mário lá como sugestão. E o projeto da Fundação 93? O Enseada vai participar, não tem jeito, né? Com certeza. Muito e aí, o que nós fizemos? A gente pegou o macro, né, do Corpo de Bombeiro, de questões de incêndio, como proceder, os tipos de extintores, os cuidados com as crianças em casa. E aí a gente deu uma enxugada e adaptamos para a nossa realidade, inclusive na questão de zona de fuga, né? No caso de, infelizmente, acontecer um sinistro, como você deve proceder. Então, a gente criou esse documento e disponibilizamos no dedicado lá para os moradores. E é tudo mudança, igual você falou, né? O boleto agora está disponível no condomínio dedicado. Teve um morador reclamando, cadê o boleto? Eu não consigo. Nossa, eu tive moradores, mas lá, assim, quando a gente faz essa disponibilização digital, sempre vai ter, né? Sim, e assim. E a gente avisa. E a gente avisa. Não. A maioria não lê? Não. Eu tive. A gente está com obras lá, enfim, que eu tive moradores que não concordaram com o que foi aprovado e que dizem, não, eu não leio mesmo. Então, assim, tipo, oi? Fazer o quê, né? Se você não lê, a culpa casa, não né? é da administração. Questione, né? Sua, não questione, mas enfim, isso aí é assunto para outra. Lá nós aprendemos, a gente faz assim, além dos comunicados prévios de que vai ter uma obra, por exemplo, que vai ter um evento, a gente, além de fazer todos os canais que tem, divulgar no dedicado, divulgar nos grupos, colocar no elevador. Eu ia dizer agora, até no dia, na véspera e no dia, a gente faz tudo novamente. E ainda tem aquele cara assim, mas eu não vi, mas está no elevador. Eu até vi que tinha uma coisa lá, mas eu não li. Eu tenho pessoas que dizem, eu não vou para a Assembleia porque é chato. Mas então, você não pode reclamar do que acontece na Assembleia. Nós já fizemos, você não vai, você tem uma ideia, Flávia? Desculpa, eu te interrompi. Não, relaxa. Nós já fizemos simulação lá de incêndio com o Corpo de Bombeiros, simulando mesmo um acidente, uma pessoa na sala gourmet. Fizemos todo o aparato, combinado com o Corpo de Bombeiros. E fizemos na hora do rush, exatamente para verificar quanto tempo a corporação levaria para chegar lá, porque o trânsito vai estar caótico. E, assim, foi uma equipe inteira, e desligamos tudo, alarme disparou,
as crianças amaram, né? Sim. E aí, assim, além do evento em si, eles chegaram com mangueira, com escada, com tudo. E aí tinha um boneco, né, no chão. Sim. E fizemos aquele efeito de fumaça com gelo seco. Então, parecia mesmo que estava acontecendo um incêndio. Mas, assim, isso tudo foi previamente combinado, divulgado. Você acredita que quando os alarmes dispararam, ainda bem que eu não desliguei as luzes internas, porque teve morador que desceu apavorado as escadas. Uma mulher chegou de camisola na portaria. Seu Carlos, que absurdo, olha o estado que eu estou. Como é que não me avisaram? Eu falei, uai, mas mais do que avisar. Mais do que foi avisar. Hoje, inclusive, nós interfonamos e soltamos de novo. Pô, minha mãe está operada, desceu até o 14º andar. Gente, isso é uma simulação, é necessária, é importante. A gente faz de 2 em 2 anos, igual a gente faz anualmente a troca dos extintores e todo o resto que tem que fazer, né? Manutenção de todo o sistema, né? De segurança lá. Eu falo para os moradores, ó, podem dormir tranquilo, porque o mais que pode acontecer aqui é você acordar com o alarme disparado. Tem que descer, mas né? Tudo está funcionando, tudo testado, tudo em dia, porque é seríssimo, né? A responsabilidade é nossa. Não, a responsabilidade. É isso que eu digo, assim, tem muito morador que pensa que, infelizmente, ainda que o síndico é só pagar a conta, né? Mal sabe eles que, para eles dormirem tranquilinho lá, a gente tá na labuta, né? A gente perdendo o sono, né? Perdendo o sono, muitas vezes. Verdade. Porque é nossa responsabilidade. Claro. O pessoal diz que, não, o síndico... Não, o síndico ele tem responsabilidade civil, criminal, por tudo que acontece ali. Então, não é só pagar a conta, não. Como eu ainda escuto isso. Sim. E ainda faz mal feito. Eu digo, ok... E ainda isso e ainda aquilo. Eu falei, não, gente, está tudo certo. É como eu falei no podcast anterior. Até os que não gostam da gente, a gente está protegendo. A gente está lá, está cuidando deles. Então, está tudo certo. São famílias que estão sob a nossa responsabilidade. Exatamente. Mas isso faz parte. Não tem jeito, como. Né? Nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Né? Quem somos nós, né? E o que eles reclamam, né? Mas o Prolabore, você é meu... Aquele discurso que a gente escuta. Eu pago o seu salário. Eu pago o seu salário. É sempre assim, né? É pena que a gente não tem 13º, férias, mas está tudo certo. Vocês pagam o nosso salário. Não, e o último agora, eu fui pedir para ele resolver um assunto que era inerente à unidade dele, e ele estava fazendo errado, estava incomodando outros moradores. E aí ele, pô, seu Carlos, mas eu votei no senhor. Eu falei, você votou em mim para administrar o condomínio. Que bom, porque não é para te dar privilégio, você está errado. É isso que eu digo. Não, difícil. É difícil. O ser humano eu tive que rir, né? Eu falei, não, tudo bem, obrigado pelo seu voto, mas olha, não é porque você votou em mim nem que eu vou deixar você fazer o que você vai fazer quer tudo aqui. errado aqui. Exatamente. Aqui tem regras, tem que ser cumprido. Não, mas é loucura. E de novidade que você falou, a gente está aí já discutindo com algumas empresas. Isso é um assunto muito delicado também, sério, mas não tem como a gente não se preparar. São as questões dos abastecimentos de carros elétricos. Nossa, esse agora então, vai dar trabalho para muitos síndicos. Eu já estou lá com 2 vagas negociadas com o pessoal da universidade, que eles têm lá uma parte do estacionamento, porque o condomínio é agregado à universidade. Então, estou negociando com eles 2 vagas e vamos criar 2 ambientes para abastecer carros elétricos, que é uma realidade, né? Hoje lá nós já temos 2 moradores com carros elétricos, além dessas motinhas que já aparecem, né? Bicicleta, mas isso o cara leva a bateria para a casa dele. Mas a ideia é a gente colocar um ambiente igual o shopping, onde a gente vai dar infraestrutura. É a mesma ideia que eu tive lá no Atop. E aí, feito isso lá, o morador, ao colocar o carro dele lá, ele vai pagar direto para a empresa. Isso, assim que a gente está fazendo. A gente está fazendo isso, inclusive, a gente está começando a estudar isso com a Canaã Energy, para eles colocarem esses pontos. Eu ainda não tenho carro elétrico lá, né? É importantíssimo. É importante. Porque, assim, primeiro que você falou da Canaã, você tem que ter uma empresa, né, competente para fazer. Sério, porque é muito delicado isso, porque você não está mexendo com simplesmente colocar uma tomada a mais. Exatamente. Tem que ter um estudo, né, com engenheiro elétrico e fazer de forma que você... Já existe nos Estados Unidos acidentes com
com esse Por tipo conta disso, né? de fazer de qualquer jeito. A gente tem no Atol lá, são 3 vagas que são do condomínio. A gente está estudando a possibilidade de pegar 2 delas para fazer Transformar, isso. né? É porque Aí uma só é muito pouco, né? A Canaã Energia, ela está à frente desse projeto. Legal. Eu sentei com o Júnior, que também é proprietário aqui da Casa do Aires, e ele é importador, então ele mexe com esse tipo de coisa, e aí a gente está vendo para colocar lá. Eu ainda não tenho carro, nenhum morador com carro elétrico, mas eu recebi um telefonema do seu Ricardo, inclusive um beijo para esse meu morador, que ele me ligou, ele está de férias, né? Ele falou, Flavinha, então, deixa eu te avisar, eu comprei um carro aqui que vai chegar em fevereiro. Então, será que até lá você consegue providenciar um... Eu falei, olha, a gente está com o projeto, a gente está né? fazendo estudo, porque não é só chegar e botar uma tomada a mais. De jeito nenhum. Tentar fazer alguma coisa que não tenha custo para ninguém, é como o senhor disse. Eles botam lá e a conta vai para eles. Para nós que administramos o condomínio, o ideal é que seja uma direto, sistemática exatamente. que dê muito menos trabalho. Imagina se a gente tiver que controlar isso também, né? Aí não tem como. Custo de Energia, né? Energia, agregar o boleto condominial e tal. O ideal é que a gente consiga, até porque hoje as empresas que estão trabalhando nesse segmento, elas já têm as soluções, né? Ou paga direto para elas, ou vai pagar no cartão de crédito do cara que vai estar registrado lá no sistema, enfim. Mas é uma coisa que a gente não tem como não tirar do radar, né? Nós temos que estar de olho e fazer. Até porque daqui a pouquinho vai ser obrigação nossa. Nós já fomos procurados nos últimos 30 dias por 2 moradores. Eu quero comprar um carro elétrico, e aí? Vocês vão fazer? Como é que vai ter? Tem alguma expectativa? Tudo bem, tem os carros híbridos, né? Mas daqui a pouco você vai ter cada vez mais. É uma realidade. A Canaã Energia, ela está vindo com essa pegada aí. Tá... Legal. Dá para contar? Pode contar lá do shopping ou não pode ainda? Pode. O eletroposto que a Canaã Energia vai colocar lá no Shopping Águas Claras, inclusive. Pô, bacana. Eles estão... Nossa, o projeto ficou lindo. Eu sou muito metida, né? Estou sempre fuçando o que eles estão de novidade. E aí foi quando eles... Eu falei da minha dificuldade com o Wilson Júnior, e ele falou, não, a gente vai trazer uma solução, inclusive vai ser através de um aplicativo. Vai ser uma coisa bem bacana mesmo. Você vai pegar o celular, vai liberar para você, vai ser cobrado direto no seu cartão de crédito, uma coisa assim, né? E então, tem que ser algo assim mesmo, bem prático, né? Fácil e prático. Porque e aí, nesse meio tempo, a gente tenta ver o que a gente consegue fazer para adequar mais possível, porque daqui a pouquinho... a realidade. Daqui a pouquinho a realidade vai ser... Está na porta da gente aí, estão cobrando. Eu já tenho lá... Como eu te falei, tem 2 já e 3 ou 4 já nos procurando. E aí, vai ter, não vai ter? O que vocês vão fazer? E o que é mais legal desse projeto da Canaã Energia é que são cargas rápidas. Um carro não precisa ficar 5, 6 horas lá. Bacana. É coisa de o quê? 30, 40 minutos? Por aí. Uns 20 carga rápida. Que para nós é o ideal, né? É o ideal, porque tem que ter rotatividade. Sim. Cada um deixa lá meia horinha. Eu tenho lá 496 apartamentos, eu não, condomínio, né? A gente tem essa mania de dizer, né? Que é jeito de falar, eu super entendo. A maioria tem 2 vagas, então é praticamente 1.000 carros. 1.000 carros lá. Então, se você não tiver esse sistema de carga rápida, vai ficar complicado. E voltando um pouquinho do que a gente falou de reciclagem, de resíduos, eu esqueci de falar da nossa horta comunitária, né? Tem horta. Porque o que acontece? Com o processo dos resíduos orgânicos, o adubo é produzido e traz para o condomínio. Então, por que ele falou que o jardim é bonito o ano inteiro? Porque a gente tem alimento para o jardim, né? Tem adubo à vontade, que é do próprio resíduos orgânico nosso, e a gente dá também. Tem morador que tem chácara, tem morador que tem fazenda. Se o cara tem adubo aí, eu peço lá da empresa e traz. Quantos saquinhos vocês querem? Então, assim, adubo de alta qualidade. Sim. E aí a gente tem alimento para os jardins, que é o principal. Você tem a água disponível o ano todo e você tem o alimento. E aí, agregado a isso, vamos fazer a horta, né? Então, esses 2 andares de garagem que eu falei que tem energia natural, que tem uns janelões para fora, a gente tirou toda a jardineira, que era só aquelas plantas ornamentais, e começamos, a princípio, com dois
2 canteiros, vamos chamar assim, hoje já está, a fachada do prédio inteiro é horta. Caramba. Então o morador para o carro ali, ele pega hortelã, ele pega lá o cheiro verde, ele pega a cebolinha, pega a alface, mas é produtos verdes, né? Vou virar sua... Mas assim, vou virar você sua vai lá e pega a sua... E aí tem 2 moradores que gostam de mexer com isso, Que aí vão lá acabaram e assumindo, né? Ô, coisa boa. Então ele assume, seu carro está faltando muda. Aí eu ligo para a empresa, olha, eu preciso de novas mudas, até porque está dentro do projeto, né? Então constantemente eles estão levando. Então tem 4 tipos de alface, tem hortelã. E é só passar lá e pegar. O morador passa lá e pega. Eita. No começo é meio complicado, que é um processo educativo também. O cara arranca de qualquer jeito. Tinha gente que pegava uma tesoura, ia lá e cortava as cebolinhas pelo meio. E aí o resto vai apodrecer, O resto né? apodrece. Em vez de arrancar. Sim. E aí o que a gente fez? Como a gente tem esse morador que praticamente adotou a horta para ele, para nós foi ótimo. Aí ele joga lá nos grupos do condomínio, olha, gente, hoje eu vou colher alface, quem quer? E aí ele bota nos saquinhos e deixa pendurado na tua porta. Gente, meu pai ia adorar morar no seu condomínio. Hoje eu vou ele colher couve, tem muita couve, tem muito hortelã, tem muito espinafre. E aí o pessoal, eu quero. Aí, então tá bom. Tem saquinho, quem tiver saquinho aí de saco plástico mesmo para ajudar ele, que às vezes ele não tem bastante em casa. E aí ele pega e ele mesmo tem o trabalho de colher. Olha só. Aí ele prefere fazer isso porque ele chega lá... E tá do jeitinho que ele quer a horta. Ele fica possesso quando alguém vai e detona, né? Porque você cuida, você acaba tendo aquele carinho, tipo assim, é quase que meu. Ele manda vídeo, gente, não pode fazer isso. Não pode fazer isso. E aí eu falei, não, Juraci, vamos fazer o seguinte, deixa você ir colhendo e você avisa. Porque você sabe a época, porque né? Aí ninguém colhe errado. E às vezes a face está bem pequenininha e lá no fundo tem uma que já está enorme. Então, assim, é uma coisa legal também que o povo comprou, né? E, assim, independente das pessoas... Os seus moradores estão de parabéns. É verdade. A gente está todo dia na conversa tete a tete com eles, orientando, é como você disse. Essa questão é educacional. O grande mote aí é a gente não... Eu mesmo vivo cobrando do pessoal da compostagem. Olha, esse folder mesmo foi que cobrei. Me dá um folder novo aí de como é que está o número, que isso aí é impactante. Quando o cara vê... Porque tem sempre aquele do contra, né? Sempre vai ter. Não tem como. Eu não vou separar e insiste em botar o saco plástico. Aí a gente incomoda mesmo, no bom sentido. Olha, a gente identifica que a sua... dever isso, claro. né? Olha, a sua unidade está colocando saco plástico. Você quer botar no saquinho, você não quer ter trabalho, tem um saquinho apropriado, que é de banana. No começo tinha gente que dizia assim, seu Carlos, mas lá no mercado tem um saco que é biodegradável, custa 3 centavos, 5 centavos. Cara, biodegradável vai continuar plástico. A única coisa é que ele vai se picotar em N pedacinho, mas ele vai continuar poluindo. Então, esse saco não pode. Foi assim, demorado as pessoas se convencerem. Mas é todo dia. Isso é coisa de todo dia. E tem uma coisa que é muito interessante. Quando você pede para a pessoa gastar, eu não sei o preço do seu saquinho, mas vamos dizer que é 10 centavos. Vamos dar um exemplo que seja 10 centavos. Aí a pessoa, nossa, 10 centavos. Aí ela vai lá e compra qualquer besteira que custa muito mais que isso. Aí a pessoa não pensa, poxa, é 10 centavos. Hoje eu gostei porque, assim, atualmente, porque você vai na padaria e o cara está te cobrando um saquinho. Aquele saco comum que a galera estava colocando junto com comida, agora você paga. Então, você vai comprar pão, você quer um saquinho? Quer um saquinho? Você vai no supermercado, estão te cobrando. Então, assim, o povo parou de encher o saco. Eu tenho que pagar esse saquinho apropriado você aqui. Paga lá no mercado. Você não paga no mercado? Paga aqui também. Paga esse aqui. É para o seu bem. Esse aqui vai para a natureza. É a sua né? casa, exatamente. Seu Carlos, já toma aí uma puxãozinha de orelha aqui, tá vendo? Por que eu não gosto de ficar com o WhatsApp aberto, que eu falei no começo? Ó, o nosso tempo já passou. Opa! Mas, enfim, eu falo demais. Quando a conversa é boa, dá para passar. Que coisa! Eu sempre estou com o note aqui, aí hoje eu estou fazer de conta que eu não vi. Tem tela de privacidade, eu não consigo ver. É mesmo. Eu tenho que lhe agradecer. Opa, eu amei o senhor aqui. Eu vou conhecer, final de semana agora, a gente vai conhecer. Eu vou conhecer, porque é muitos elogios. Eu já devia ter feito isso antes. Sim. Lá em março, quando a gente fez o churrasco lá que o senhor foi, eu já falei que eu ia, mas o senhor sabe que a nossa vida é corrida, é mãe, é síndica, é isso, é aquilo, é associação, é Paulo Melo,
Então, assim, acaba que a gente... Mas agora vai dar certo. Eu vou conhecer o condomínio. Eu tenho que conhecer. Porque será um prazer toda vez mostrar que eu tudo passo lá, me falam desse condomínio lá na frente. Eu agradeço demais o senhor tirar um tempinho, vir aqui bater esse papo com a gente. Sou sua fã, já falei isso e vou repetir, que eu acho que o seu trabalho é incrível mesmo. Eu lembro do seu comentário lá que o senhor se aposentou e falou: agora eu vou descansar, e virou síndico. Não está descansando, que eu sei. Vou ficar à toa. Vou ficar à toa, não conseguiu, porque ficar Falsa ilusão. ser síndico, estar síndico, você não fica à toa nunca. Não existe essa possibilidade. Então, parabéns, de verdade. Eu espero que mais condomínios sigam o seu exemplo. Eu sei que o senhor está lá para ajudar qualquer um que peça. Eu acho que está na hora de o senhor começar a emprestar o seu filho para a gente. Porque é muito bom, né? Além de você... É aquela coisa, o Papai do Céu bota sempre pessoas boas no nosso caminho. Quando a gente exala uma energia boa, isso volta para a gente. Está aí, o senhor é uma prova viva, bem viva disso, graças a Deus. Muito obrigado pelo carinho. Não posso deixar de agradecer a Canaã Telecom, a Canaã Energy, a Casa do Arles, o Cicobi, que é o nosso parceiro aqui do podcast também. Muito obrigado mais uma vez. Se quiser falar alguma coisinha no final. Só agradecer. Só agradeço aí mais uma vez a oportunidade. E, como a Flávia colocou muito bem, a ideia é que outros condomínios façam melhor do que a gente faz, ou um pedacinho. Acho que se cada um comprar a ideia e começar a fazer alguma coisa, a natureza vai agradecer. Não, com certeza, principalmente nessa parte do lixo, né? Porque Sim. Hoje a gente tem uma administração que está parceiras dos síndicos mesmo. Esse é o grande diferencial do Mário. Eu mesmo tive um problema lá, chamei o pessoal da administração no mesmo dia. Eles estão lá, me deram uma solução. E aí, para o meu azar, né, ou sorte, o Mário mora atrás de mim ali e ele passa a pé todo dia e puxa a minha orelha. Uai, não vai sair o negócio? Não vai sair? Eu digo, calma, a gente está fazendo. Aí o Matheus, que é o engenheiro dele, também mora ali e passa por ali todo dia. Então, eu estou sendo fiscalizada quase que diariamente, mas isso é bom também, né? Claro. Mas a gente tem uma administração acessível. Então, Sim. assim... precisar, tenham dificuldade, tenham dúvidas, procurem. Ele foi muito prestativo conosco todas as vezes que a gente precisou. E, assim, de fato, é uma administração diferenciada. Completamente. A gente tem que agradecer e parabenizar o trabalho do Mário, né? Está sempre ligado, preocupado com a comunidade e nos procura, né? Foi a primeira, ele que nos procurou logo que ele assumiu. Achei bacana. Aí fizemos lá no Enseada uma reunião com ele, chamei os síndicos em volta ali, tanto Península como o Aquaville, o Blend, exatamente para a gente falar das nossas necessidades na região. Enfim. Não, é muito bacana. Então, mais uma vez, gente, obrigado aí, desculpa, eu falo demais. Que isso? Deixar a nossa casa à disposição dos síndicos aí, conselheiros, subsíndicos, quem quiser assumir esse desafio, que não é fácil, mas é gratificante. A casa está lá à disposição. E vão mesmo, gente. Eu vou conhecer. Agora eu vou e já está marcada a data. Tá bom. Um beijo, mais uma vez. Obrigada a todos os nossos parceiros dos Cidades e Condomínios. Mais uma vez, obrigado, seu Carlos. E é isso aí, gente. Até o próximo.